Olá! Nós vamos dar continuidade na nossa aula de Química Analítica, Introdução à Química Analítica. Lembrando que na última aula nós falamos deste diagrama aqui, iniciando pela seleção do método e parando na estimativa de confiabilidade dos resultados. Então, hoje vou terminar de explicar essa última etapa aqui, que é a estimativa de confiabilidade dos resultados, onde nós partimos para a parte matemática da coisa. Então, antes de falar ali da confiabilidade, nós temos que entender o que são algarismos significativos. Algarismo significativo, tá? Todos os dígitos de uma grandeza medida, incluindo os incertos, são chamados de algarismos significativos. Então, pega aqui esse exemplo, 2,2 e 2,2405 gramas. Nós dizemos que aqui nós temos dois algarismos significativos, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Pega uma balança, digamos o seguinte, nós temos duas balanças analíticas. Uma balança pesou 2,2 e a outra balança pesou 2,2405 gramas, tá? Se eu pegar essa mesma amostra e colocar nessa balança, ela vai pesar só 2,2. Qual é a balança que me dá maior certeza? Esta balança aqui, porque ela me dá mais casas depois da vírgula, ela me dá mais algarismos significativos, certo? Essa balança tem uma precisão maior. Então, quanto maior o número de algarismos significativos numa medida, maior é a certeza nessa medida. Quando nós estamos falando de zeros, nós temos que prestar atenção quais algarismos são significativos ou não. Pega, por exemplo, este número, 1,005. Quando os zeros estão no meio de dois números, todos os zeros são significativos. Então, este número 1005, ele tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Agora, se os zeros estiverem antes da vírgula ou antes do número, esses zeros nunca vão ser significativos. Por exemplo, 0,03. Nós temos o número 3 e dois zeros antes dele. Então, nós dizemos que temos apenas um algarismo significativo, que é o número 3, tá? Já os zeros que estão no final, depois do número, sempre vão ser significativos. Pega o número 0,0200. Esses dois números antes, a gente já viu que não são significativos, mas eu tenho o 2 e dois zeros. Esses dois zeros, que estão depois do número, também são significativos. Então, nós temos 1, 2, 3 algarismos significativos neste exemplo. Ok, nós analisamos aqui números com vírgula, né? Mas e se o número for grande e não tiver vírgula? Aí, nós não temos como saber se os zeros são ou não significativos. Nós temos que utilizar a exponencial para tirar a dúvida. Então, por exemplo, no número 10.300 gramas. Nós podemos escrever esse número 10.300 de várias formas. 1,03 vezes 10 a quarta gramas, 1,030 vezes 10 a quarta gramas, 1,0300 vezes 10 a quarta gramas, né? Tudo isso aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui, o que vai acontecer? Nesse caso, nós temos três algarismos significativos, ok? Nós temos que olhar só o que está antes aqui da exponencial. Nesse caso aqui, nós temos quatro, ó. 1, 2, 3, 4. E neste último caso aqui nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Nós vamos seguir as regras anteriores. Zero entre números são sempre significativos e depois do número também são sempre significativos. Certo? Vamos fazer um exercício para verificar se vocês aprenderam? Eu gostaria que vocês parassem o vídeo e tentassem fazer sozinhos e sem olhar a resposta, tá? Então, vamos lá. Quantos algarismos significativos existem em cada um dos números? 4,003. Veja bem, nós temos dois zeros aqui, eles estão entre números, então eles são significativos segundo as regras que nós acabamos de ver. Nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Já esse número aqui, a letra B, ela está em exponencial. Nós temos que olhar estes números aqui. Novamente, eu não tenho nenhum zero aqui antes da vírgula, então fica fácil. Todos os números são significativos. 1, 2, 3, 4. Também temos aqui 4 algarismos significativos. E a letra C? A letra C, o número é 5.000. Bom, esse número não tem vírgula, é um número grande. Então, para saber
quantos algarismos significativos ele tem, eu preciso fazer ele na forma do exponencial, né? Ele poderia ser representado assim: 5 vezes 10 à terceira, é a mesma coisa que 5.000, né? Ou 50 vezes 10 ao quadrado, ou 500 vezes 10 elevado a 1, né? Tudo isso aqui dá 5.000. Então, eu analisaria este número aqui. Como ele pode ser escrito de várias formas, então isso significa que ele poderia ter 1, 2 ou 3 algarismos significativos. Depende de como ele seria escrito. Nós precisamos dizer, nas nossas análises, a incerteza da medida. Qualquer medida que eu faça, sempre ela vai ter uma certa dúvida, uma certa incerteza em medidas e grandezas. Então, por exemplo, olha esse número aqui, 2,2405 mais ou menos 0,0001 gramas. Essa notação mais ou menos expressa a incerteza na medida. Então, neste exemplo aqui, nós temos um exemplo de uma balança que pesou ali 2,2405 e que nessa balança vinha a indicação de mais ou menos 0,0001 gramas. Isso indica que esta balança ela tem um erro na última casa. Significa que a última casa pode ser um número para mais ou um número para menos. A balança não tem capacidade, não tem sensibilidade para afirmar com certeza quanto vale o último número, tá? Então, nesse exemplo, 2,2405, olha só, depois da vírgula ele tem 1, 2, 3, na quarta casa ele dá uma incerteza, olha aqui, ó. 1, 2, 3, na quarta casa ele dá uma incerteza. Então, este número, ele pode ser 2,2406 ou 2,2404. Ele pode ser mais 1 ou ele pode ser menos 1. Mais ou menos 1 grama, tá? Isso significa que existe uma incerteza na última casa, certo? Significa que apenas o último dígito ele é incerto. Vamos pegar um exemplo do cloreto de sódio quando ele é medido em 3 balanças diferentes por 3 estudantes diferentes. Quais são as incertezas nessas medidas? Nós podemos ter 2 tipos de erro. Um erro de equipamento, tá? Porque veja bem, eu estou pesando em 3 balanças diferentes. Cada balança recebe uma calibração, elas podem estar com calibrações diferentes. Então, eu posso ter erro de equipamento porque os equipamentos podem ter calibrações diferentes. Tá? Ou eu posso ter o erro humano, porque veja bem, eu tenho 3 alunos pesando em 3 balanças diferentes. O aluno 1, ele pode ser muito bom, ele pesa muito bonitinho, mas o segundo aluno pode ser mais relaxado e o terceiro aluno mais relaxado ainda. Então, eles podem colocar grãos a mais ou a menos do que eu solicito, do que é o objetivo. Então, aí nós teríamos o erro humano. É por isso que quando nós estamos no laboratório de rotina, né, sempre é preferível que as análises sejam feitas no mesmo equipamento e pelo mesmo operador, tá? Para diminuir os erros de equipamento e o erro humano também. Vamos pegar um exemplo de uma amostra que deve ser pesada de 1,000 gramas, pesada por 3 alunos. E aí a gente pede para que esses alunos expressem o resultado com 4 algarismos significativos, tá? O aluno 1 foi lá e pesou e deu 1,001 gramas. O aluno 2 pesou e deu 1,002 gramas e o aluno 3 foi lá e pesou 1,003 gramas. Vejam que todos têm 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu pedisse para esses mesmos alunos expressarem o resultado deles com apenas 2 algarismos significativos, esse aluno colocaria o valor de 1, esse aluno colocaria o valor de 1 e esse aluno colocaria o valor de 1 grama. Ou seja, teoricamente, os alunos pesaram exatamente a mesma quantidade. Mas, como eu pedi para que eles me mostrassem o valor que eles pesaram com 4 algarismos significativos, eu vejo que eles pesaram ali uma quantidade diferente. Agora, vamos imaginar que a balança que eles utilizaram tem uma precisão de mais ou menos 0,001 gramas. Lembrando que esse valor mais ou menos expressa a incerteza da medida, nesse caso, na quarta casa, tá?
nós temos que definir o que é precisão e exatidão. Precisão e exatidão são duas definições que estão intimamente ligadas ali ao quanto a nossa medida vai ser considerada correta. As medidas que estão próximas de um valor estabelecido, ou correto, digamos assim, são exatas, e medidas que estão próximas entre si são precisas. Vamos voltar ao nosso exemplo que eu solicitei para os alunos pesarem 1,00 gramas. É como se fosse um jogo de dardos, tá? O objetivo está lá no centro. Então, eu quero pesar 1,00 gramas. Os meus alunos, o aluno 1 foi lá e pesou 1,00 gramas. O aluno 2 foi lá e pesou 1,001 e o aluno 3 1,002. Como a balança tem precisão de 0,01, a última casa é incerta, eu não devo considerar. Então, para todos os efeitos, essa última casa eu desconsidero e eu considero então que os alunos todos atingiram o objetivo. Essas medidas têm uma boa exatidão, porque eles atingiram o objetivo de 1 grama, e também tem uma boa precisão, porque todos os alunos ficaram próximos entre si. Agora, digamos que eu pego, os alunos pesam ali 3 gramas, 3,001, 3,002 e 3,003 gramas. Bom, eles ficaram longe do meu objetivo, então essas medidas têm uma exatidão ruim, que eu pedi 1 grama e eles pesaram 3, né? Porém, essas análises têm uma boa precisão, porque elas ficaram todas próximas entre si, certo? E já esse outro exemplo aqui, o que aconteceu? O aluno 1 pesou 3 gramas, o aluno 2 pesou 4 e o aluno 3 pesou 5 gramas. Ninguém atingiu o objetivo, então essas medidas tiveram uma exatidão ruim e também tiveram uma precisão ruim, porque elas ficaram longe entre si, certo? Medidas como essa aqui, de exatidão ruim, porém boa precisão, indicam geralmente problemas no equipamento, porque, veja bem, os alunos estão fazendo as medidas, né? E aqui eu estou colocando como exemplo uma medida de massa, né? Mas podia ser outro tipo de análise. Todos os alunos estão fazendo e refazendo as medidas e estão obtendo sempre o mesmo resultado, que é diferente do meu objetivo. Ou seja, o problema deve estar no equipamento. Mais um exercício. Uma balança tem precisão de mais ou menos 0,001 gramas. Uma amostra que pesa aproximadamente 25 gramas é colocada nessa balança. Quantos algarismos significativos devem ser informados para essa medida? Veja, eu tenho uma balança com esta precisão aqui, então eu tenho que representar com aquela precisão, tá? Quantos algarismos significativos nós teremos? Bom, eu vou ter o 25, digamos que deu 25 exatos. Então, ele vai ter 1, 2, 3 algarismos significativos depois da vírgula, tá? Então, no total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos, tá? Arredondamentos. Como é que funcionam os arredondamentos? Se o número mais à esquerda a ser removido é menor que 5, o número antecedente permanece inalterado. Se for maior ou igual a 5, o número precedente aumenta em 1. Vamos pegar esses dois números aqui e tentar fazer o arredondamento deles para 2 algarismos significativos. Veja que eles têm 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Eu quero arredondar para 2, certo? Então, esse número 7,248, como que ele vai ficar arredondando? Depende do terceiro número, depende do terceiro algarismo significativo. Então, eu vou olhar como eu quero arredondar para 2, eu vou olhar o terceiro. O terceiro é 4. 4 é menor do que 5. Se é menor do que 5, este número permanece inalterado. Então, o número vai ser arredondado para 7,2. Agora, digamos que eu queira arredondar esse outro número de baixo. Novamente, se eu quero arredondar para 2 algarismos significativos, eu vou olhar o terceiro. O terceiro é 5. E a regra diz que se o terceiro número, se o número que deve ser removido é maior ou igual a 5, o número anterior aumenta em 1. Então, no número 4,75, então, como esse número é 5, eu vou ter que aumentar em uma unidade este número 7. Ele vai ser arredondado para 4,8.
Pode acontecer de eu ter resultados que são multiplicados ou divididos. Existe uma regra para arredondar esses números, o resultado dessas multiplicações ou divisões. Então, pega aqui essa multiplicação aqui. Eu tenho um número com 1, 2, 3, 4 algarismos significativos e outro com 2 algarismos significativos. A multiplicação dá esse valor grande aqui, certo? A regra é a seguinte: o resultado final numa multiplicação ou numa divisão deve seguir aquele número da multiplicação ou da divisão que tinha o menor número de algarismos significativos. Aqui eu tinha somente 2 algarismos significativos, então o resultado tem que ter 2 algarismos significativos, porque é o número que tem menor número de algarismos significativos. Já para a adição e subtração, a regra é outra. Digamos que eu esteja fazendo aqui o somatório desses 3 números. Esse aqui tem uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula. Este número aqui tem 3 casas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula. E o número 83 não tem número, não tem vírgula, então não tem nenhuma casa decimal, não tem nenhum número depois da vírgula, tá? Somando tudo isso daqui, dá o número de 104,722. A regra é que o resultado tem que ser expresso de acordo, da mesma forma, com o número que tem menor número de casas decimais. No nosso exemplo é 83, que não tem nenhuma casa decimal. Então, este resultado, né, ele vai ser 105, eu tenho que expressar como 105. E por que é 105 e não 104? Né? Por que não pego aqui a toro simplesmente? Porque lembrando da regra anterior, eu vou fazer um arredondamento. Então, se eu quero arredondar, né, para o menor número de casas decimais, que vai ser esses 3, eu tenho que olhar o quarto número. O quarto número é maior que 5, então o número anterior sobe uma unidade. Então, de 104, ele vai para 105, tá? Então, é isso, pessoal. Nós fizemos um passo a passo aqui, falando de conceitos básicos e fundamentais da química analítica. Mostramos aqui o fluxograma do passo a passo que um analista vai ter que se deparar, vai ter que fazer num laboratório, desde a seleção do método até a estimativa da confiabilidade dos resultados, certo? Eu espero que tenha sido útil. Se vocês não compreenderam alguma coisa, por gentileza, não esqueçam de buscar no atendimento. Um abraço, se cuidem!